Olá, minha gente! Agora no programa Elga e Você vamos ter um bate-papo espetacular e também estamos em um lugar sensacional que é aqui na loja Fogaça Casa e Jardim, que é maravilhosa, tem os móveis assim sensacionais que eu adoro estar aqui e a nossa convidada também é maravilhosa, retornando ao nosso programa, Cirlei Teis, você é terapeuta comportamental, treinadora, né? E também já está pela segunda vez aqui em nosso programa. Cirlei, muito obrigada por retornar ao Elga e Você. Eu que agradeço, Elga, é um prazer sempre estar aqui falando com você e levando mais uma informação aí para as pessoas que te assistem, que te acompanham, né? E transformando vidas, né, Cirlei? Eu acredito que cada passagem sua, com toda a sua experiência conquistada, né, porque você estuda muito, você se especializou e tem isso como uma missão na sua vida, como seu propósito, passar todo esse conhecimento para frente, ajuda muitas pessoas que estão aí precisando dessa informação. Então a gente agradece muito por você estar aqui dividindo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, é muito bom realmente. Na verdade é muito mais que um estudo, é a gente se curando todo dia e através da nossa cura pessoal a gente consegue também ajudar as outras pessoas. O bom treinador, o bom terapeuta é aquele que se cura primeiro e através da sua experiência ele consegue realmente levar essa missão para o mundo e ajudar outras pessoas. Essa humildade é sensacional, né, minha gente? Eu acredito que é a base de tudo, né? A humildade, entender que a gente sempre está aprendendo. Mas, Cirlei, nossa pauta é sensacional. Hoje, minha gente, está chegando o Dia das Mães. Que data importante poder celebrar, né? Ter aí uma... Como é que eu posso dizer para você? Ressaltar um ser que... Eu acredito que tudo começa dali, né? Nossa relação com a nossa mãe é algo tão forte e uma relação que a gente realmente tem que entender. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, por todo o amor que a grande maioria de pessoas sente pela sua mãe, isso aí é algo quase que unânime, mas eu acredito que é algo muito, muito maior, né? Que só o amor, a ligação tem um significado maior. É muito mais profundo do que a gente imagina. Na realidade, a mãe é a primeira morada nesse universo de qualquer ser humano. Aí já dá para você perceber o tamanho da ligação, né? Porque o pai tem uma participação, sim, na geração de um filho, mas é a mãe, essa primeira casa onde a gente vai ali ser protegida, a gente vai ser nutrida, alimentada, gestada, é nessa morada. Então, mesmo diante de toda a dor, de todos os traumas, de tudo que aquela mulher tenha vivido, ela disse sim pra gente. E ela acaba, através de um processo de dor também, dando a vida pra gente, porque não é fácil ser mãe. A gente precisa primeiro desconstruir aquela ideia de romantizar uma gestação, que a mulher ela passa por várias situações que são desconfortáveis desde o início da gestação. São poucas as pessoas que não têm um enjoo, que não têm dor nas costas. Então os últimos dias da gestação é um processo bem doloroso, mas mesmo assim a mulher ela traz em si essa vontade de ser mãe, né? Porque a gente é ensinada desde o primeiro dia que a gente é criança ainda a ser mãe. A gente muitas vezes não é ensinada a ser mulher, ser amiga, ser esposa, mas mãe a gente é ensinada desde pequenininha. Fica balançando as bonecas, né? Todo mundo já brincou de boneca com a sua filhinha, né? Exatamente. E Bert Helling, que já que a gente vai abordar sobre a visão das constelações, esse tema, Bert Helling fala que o maior sucesso de qualquer pessoa é atravessar o canal de nascimento e nascer. Então, porque ali é um processo dolorido, tanto para a mãe, como também para o filho. Então, quando você você precisa fazer uma escolha. Se você não escolher atravessar aquele canal, você vai morrer. Então, quando você escolhe nascer, você escolhe a vida. Só que muitas vezes, depois que a gente nasce, que é o maior presente que a gente recebeu na vida, e também dentro das constelações a gente fala assim, que nós nascemos da mãe perfeita. É somente aquela mulher
e somente aquele homem teria o poder de nos dar a vida, não existe outra pessoa. Então, por mais que eu tenha conquistado na vida, nada é maior do que esse dom de nascer com vida e que a gente recebe da nossa mãe. Então, isso é muito forte e profundo. Todo mundo, então, está no lugar que deveria. Está no lugar que deveria, e nós nascemos dos pais perfeitos, né? Principalmente da mãe, que é aquela pessoa que nos gestou. Se ela e aquele homem não tivessem se encontrado, não seríamos nós que estaríamos aqui. Consegue, assim, Eu compreendo e espero que todo mundo esteja vendo o quanto isso é profundo. Eu estou entendendo, Sirlei. Então, isso é muito profundo, porque pode ser que essa mãe não estivesse preparada para o depois de dar à luz. Ela também tinha suas dores, seus traumas. Ela, primeira coisa que a gente precisa ver, ela é um ser humano. E assim como nós, ela erra também. Tem seus defeitos, né? Está aqui para aprender também, porque a vida é isso. Exatamente. Então, pode ser que depois que ela tenha nos dado a vida, ela possa, como ser humano, passar por algum transtorno de personalidade, porque qualquer ser humano está passível, por exemplo, de ser narcisista, de ter transtorno de bipolaridade, vários transtornos de personalidade, qualquer ser humano. Só que a gente não consegue entender e acreditar que a nossa mãe possa passar por isso. A gente acha que ela é perfeita. Todo mundo tem essa expectativa da sua mãe, né? Esperar que eles sejam aqueles super-heróis, né? Que nunca vão errar, que eles precisam corresponder à nossa expectativa. E quando a gente é criança, a gente não tem maturidade suficiente para entender que a mãe, às vezes, ela não tem o tempo todo disponível para a gente, que ela precisa trabalhar, aí nasceu o irmãozinho, que ela vai ter que dividir o tempo para dar atenção para aquele. Então, às vezes, nós sofremos por ter frustrado as nossas projeções, porque ela não conseguiu corresponder às nossas projeções de que aquela mulher teria que estar sempre disponível para a gente. Então, isso é muito grave, porque quando nós, lá na infância, por não ter maturidade suficiente para entender aquele contexto, a gente significa uma memória, por exemplo, de abandono, isso na a vida adulta vai reverberar como escassez, como falta. Então, isso pode reverberar em várias áreas da minha vida, porque não é só a falta da minha mãe, porque a falta da minha mãe, ela pode gerar várias consequências. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm problemas de transtorno alimentar, por exemplo, ou come muito ou não come nada, é a falta da mãe. A falta da mãe pode gerar tanto a falta de vontade de comer, como também pode gerar aquela necessidade de comer, de você acaba tendo problemas com sobrepeso, porque você tenta suprir aquela falta dela através do alimento. Então, essa relação com a mãe é tipo uma relação primária, onde você realmente precisa ter uma atenção para que essa relação seja a melhor possível e você não desenvolva outros distúrbios por causa de algum conflito que aconteceu ali entre vocês. Exatamente, porque quando você rejeita a sua mãe por algum motivo ou outro, por ela não ter correspondido, ou mesmo que às vezes justamente porque você ser filho de uma mulher que deveria ser aquela pessoa que cuida, que te protege, você ser filho de uma mãe, por exemplo, que tem transtorno de narcisismo, não é fácil. Uma mãe que tenha transtorno de bipolaridade não é fácil. Até mesmo porque tem uma comparação, né? Exatamente. Às vezes você compara e fala, nossa, por que na minha casa, a minha família é diferente? Por que eu tenho aí um amiguinho onde a mãe tem aquele tratamento de amor e tal? Então essa comparação existe porque a gente se relaciona. E começam os questionamentos, né, Sirlei? Exatamente. Então, a gente não teve escolha em relação àquilo, mas mesmo assim a gente precisa entender que aquela mulher é a mãe perfeita para a gente. Então, ela não escolheu ser daquele jeito, mas ela mesmo diante de tudo aquilo, ela disse sim para a sua vida. É o que você precisa? O essencial. Nós temos que parar de olhar
para o que não é essencial, dar mais valor para aquilo que não é tão essencial. Então, o mais essencial na relação com a mãe é o fato dela ter dado a vida para a gente. Então, esse é o essencial. A gente tem que partir desse pressuposto. A gratidão. Você tem que ser grato pela vida, entender que é essa mãe que você precisava nessa existência e que mesmo os defeitos, você tem que tirar lições a partir daí. Eu acredito que era o que você precisava para você se transformar, desenvolver e evoluir como um ser humano melhor nesta vida. Perfeito a colocação, porque realmente quando você se permite corrigir aquilo que ela fez, fazer diferente, sem rejeitar, sem excluir aquela mulher da sua vida, você vai estar cortando aquele ciclo dentro daquele sistema familiar. Sirlei, vamos dar uma segurada, está maravilhoso, sensacional. Vamos deixar todo mundo aí na expectativa e vamos chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, aquele tempinho da água, a gente já volta. Estamos de volta. Que bate-papo espetacular, né, minha gente? Que presença sempre marcante em nosso programa. Sirlei Teis, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quero te agradecer novamente, porque esse bate-papo é transformador. Mostrar para todo mundo a importância dessa relação com a mãe, que muitas vezes, muitos problemas que nós temos dentro de nós, advém daí, né, Sirlei? Exatamente. Como a gente estava falando, a partir do momento que a gente olhar para a história da nossa mãe, a gente vai ver que muitas das nossas dores são semelhantes às delas. A gente repete muito a nossa mãe, principalmente nós mulheres. Então, se você parar para olhar para a história da sua mãe, você vai ver que ela também sofreu antes de ser mãe, porque ela também foi filha, ela também foi namorada, ela também teve os traumas, as crenças todas, até ela dizer sim para a nossa vida. Então ela é um ser humano normal. Então quando a gente, só o fato, eu não preciso nem fazer uma constelação, só o fato de eu olhar para a minha história e eu olhar para a história da minha mãe, eu vou ver quanta coisa eu estou repetindo dessa mulher. E geralmente, olha aqui que eu vou falar para você, geralmente nós rejeitamos na nossa mãe aquilo que a gente faz igual. É o nosso espelho, isso acontece muito. A gente fica apontando o dedo. Às vezes eu até faço alguns exercícios com as minhas clientes, quando elas chegam reclamando, né, e é um índice muito grande de mulheres que têm problemas com a mãe. É um índice muito grande, eu não imaginava que fosse tão grande. Eu também, fiquei surpresa aqui com essa informação, Sirlei. Exatamente, de conflitos com a mãe. E o que nós precisamos entender quando nós temos conflitos com a mãe? Que, na verdade, nós estamos repetindo ela. Quanto mais eu rejeito um comportamento da minha mãe, mais eu tenho chances de repetir aquele comportamento, às vezes um pouco disfarçado, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa. Eu posso citar um exemplo meu. A minha mãe, ela sempre focou muito no trabalho. Sim. E eu me sentia deixada de lado. E ela o trabalho era a prioridade da vida dela. Então, e eu reclamava isso dela, porque ela, se fosse para ela fazer uma viagem a trabalho, ela deixava a gente sozinho, mas se fosse para ela deixar o trabalho dela para ficar com a gente, não acontecia. Então, e isso eu trouxe comigo até quando eu era adulta, né? Ficou aquela dor ali. Aquela carência, aquela falta de mãe que a gente leva, e é normal a gente ter essa falta de mãe e trazer essa carência. Só que se a gente não resolver isso e não entender que aquela nossa mãe, ela é desse jeito e que o melhor que ela tem, eu tenho em mim, e que em vez de eu ficar reclamando que ela não me deu amor, eu mesma posso me dar. Porque o que acontece quando a gente reclama da nossa mãe? A gente reclama que ela não dá amor pra gente, mas aí a gente também não se dá amor, a gente prioriza as outras pessoas, a gente se doa demais para os outros, e acaba se deixando de lado. Entendi. Então, como que eu quero que as outras pessoas me amem se eu não me dou esse amor? Então, uma exigência, eu acredito, demais das nossas mães. Então, a gente quer exigir demais um comportamento que a gente idealiza? Exatamente, a gente projeta a mãe dos nossos sonhos, aquela mãe super heroína e perfeita. E essa criança, quando a gente é criança, que a gente projeta essa mãe, ela está dentro da gente, né? Então,
Até tem grandes psiquiatras que falam que os maiores conflitos que nós temos na nossa vida adulta estão relacionados à nossa criança interior. E essa criança significa tudo isso ali na relação dela com o pai e com a mãe. Mas principalmente com a mãe, os maiores conflitos que nós temos é porque a gente quer demais dessa mulher. Porque você teve ela 100% disponível para você enquanto você estava lá no útero. Né? Esses 9 meses você teve ela disponível 100% para você. Aí quando você nasce, você tem essa mãe ali disponível no primeiro momento para te amamentar, para cuidar de você, né? Então você quer que ela permaneça sempre, só que depois de 4, 6 meses essa mãe precisa voltar a trabalhar, ela precisa cuidar do casamento também, ela precisa cuidar do marido também, dar atenção para o marido. Então a partir desse momento, quando essa criança começa a perder um pouco daquele carinho da mãe, ela pode começar a se frustrar e significar, sabe, carências, faltas dessa mulher e levar essa criança ferida para a vida adulta. Essas carências que você significa ali na infância são as carências que vão colocar você muitas vezes de forma submissa numa relação, você ficar querendo atenção, você ser insegura, ser ciumenta demais. São essas carências que você traz lá da sua infância, que você é a falta da mãe ou muitas vezes do pai também. Só que você pode se dar isso, porque eu sou 50% minha mãe, você é 50% sua mãe e 50% seu pai. Então, quando está faltando amor, quando está faltando carinho, se dê. Se você se dá um abraço, praticar o autoabraço, você vai suprir em você mesma toda a falta do seu pai e da sua mãe. Você está se dando o amor que eles não te deram. Cirlei, então eu penso que somos autossuficientes emocionais. Somos autossuficientes emocionais a partir do momento que a gente aprende esse conceito da nossa importância e que a gente aprende a valorizar a nossa essência. Então, a nossa origem é aquela mulher e aquele homem. Se eu rejeitar esse homem e aquela mulher, eu vou estar rejeitando essa parte deles em mim. Então, se eu rejeito a minha mãe, vou rejeitar a parte dela, porque mesmo que eu tenha sido adotada, por exemplo, né? O meu pai e a minha mãe de origem, aqueles que me deram o melhor que eu tenho, até para eu ser adotada, eu precisei deles. Entende esse contexto? Então, se eu virar as costas, fazer de conta que eles não existiram, eu estou virando as costas para a minha origem, e essa origem vai fazer falta para mim. Essa essência, porque nós somos muito mais que DNA daquele homem, daquela mulher. Nós somos imagem, nós viemos de um sistema familiar. E quando eu sou adotado, eu vou ter 2 sistemas familiares. Eu tenho da família biológica e vou ter também dos pais adotivos. Então, é muito importante nessa relação eu nunca esquecer de ser grata àquele homem e àquela mulher que me deram a vida, porque se não fosse eles, eu não teria recebido esses outros pais que muitas vezes foram maravilhosos, me deram tudo que eu precisava. Eu não posso virar as costas para aqueles que me deram a vida, porque senão eu não receberia mais nada nessa vida, né? Então, você vê o tamanho da importância dessa relação. Então, nós queremos aprender, né, Cirlei, como ter, eu sei que é uma relação muito importante, que nós realmente precisamos ter a melhor possível com o pai e com a mãe. Como fazer isso, Cirlei? Então, aí vem o segredo de tudo, né? Como fazer, como eu manter esse contato, principalmente para aquelas pessoas que... Tipo, um pontapé inicial, você me entende? Exatamente, um pontapé inicial, mas principalmente eu vou falar para aquelas pessoas que não têm uma relação muito boa com a mãe. Como que eu faço para mudar isso? Primeiro passo é eu assumir a minha origem, saber que, independentemente de eu não concordar com o comportamento do meu pai, não concordar com o comportamento da minha mãe, eu preciso ter o entendimento de que aquele homem e aquela mulher foram essencial para a minha vida. Ponto. Então, eu preciso primeiro ter essa consciência. Não concordo com coisas que eles fazem, eu posso não concordar, não existe óbice de eu não concordar, mas eu não posso, como filho, querer corrigir os meus pais, porque eles são maiores, eles são adultos, eles são capazes de resolver os problemas deles. Então, eu preciso deixar eles na posição de grande e perante os meus pais, eu sempre me colocar como filho. Porque se eu conseguir mais, se eu estudei mais que meus pais não estudaram, se eu conseguir ter prosperidade, né, coisa que eles de repente não tiveram, mesmo assim,
perante os meus pais eu sou pequena e eles são grandes, porque se eles não tivessem me dado a vida, eu não teria conquistado nada disso. Então, a partir do momento que a gente começar a despertar para essa consciência, né, de que eles são importantes, eu vou relevar aquilo que eu não concordo, eu deixo com eles sem julgamento, né, porque se eu julgar, eu vou estar me conectando com aquela energia e aí eu vou trazer mais daquilo para mim. Então, aquela relação vai ficar sempre problemática. Então, sem julgamento, deixo com vocês o que é de vocês, né? E escolho, a partir de agora, fazer diferente. Mas, para isso, eu preciso tomar a força dela. Porque se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito a força de vida. Porque ela, quando me nutriu, quando ela me alimentou lá no ventre, quando ela me nutriu, quando ela me gestou, ela não nutriu só a minha vida enquanto eu estava lá. É a força da nutrição que vai me levar para a vida. Então, se eu rejeito essa mulher e não tomo essa força que vem dela, por algum tipo de comportamento que eu tenha adotado depois, essa força vai me faltar nos meus contratos, no meu trabalho. Eu também não vou trazer a força que vem da mulher, que é da flexibilidade, para eu me relacionar, não só relacionamentos afetivos, como também nos relacionamentos de amizade, no trabalho, saber como me relacionar, ter a flexibilidade, porque um relacionamento, seja qual for, a gente precisa ter flexibilidade. E essa força vem da mãe. Pode falar. Eu falei, nossa, ela fala tanto, né? E tão bem, eu não quero nem interromper. Mas, Sirley, tudo que você está falando, eu acredito que nossos telespectadores estão lá também, assim, olha, pensando muito. Eu acredito que todo mundo que quer evoluir, quer melhorar aí nessa vida, aproveitar essa oportunidade, se quer dar o primeiro passo, tem que olhar para essa relação, né? Que é com a mãe, com os pais. Exatamente, a pessoa precisa olhar. Primeiro, como está a minha vida? Eu estou no meu lugar? Porque muitos filhos, já lá na criancinhas ainda, a partir do momento que a criança nasce, a mãe dá tanta atenção para aquele filho, para aquela filha, que ela acaba muitas vezes esquecendo do marido. Né? Então, esse é outro detalhe. Reclamações frequentes. Então, ela acaba esquecendo do marido, deixando ele de lado, esquecendo do relacionamento, porque aquele sentimento de mãe, lembra que eu falei no início? Que a gente já nasce com essa vocação de ser mãe. Então, aquilo é tão forte que a mulher, muitas vezes, ela esquece de todo o restante. Ela coloca aquele filho como prioridade. Quando a mãe transfere para a criança essa responsabilidade, ela está transferindo um peso muito grande. Ela não tem essa consciência, mas se eu esqueço do meu relacionamento, porque a criança precisa da família, ela precisa do pai e da mãe. Então, só que é claro que ele vem daquela concepção onde ele era sozinho, que ela gestou ele, cuidou. Então, a criança vai querer, vai sugar ao máximo, porque é aquilo que ela sabe fazer. Mas se essa mãe não ter o entendimento de que o relacionamento entre ela e o marido é importante, que ela precisa cuidar também da relação, que ela precisa se cuidar também, ela está transferindo muitas vezes para essa criança um peso muito grande. E essa criança acaba entrando no meio daquele casal, muitas vezes assumindo um papel que não é dela, que não é de filho. Ela acaba assumindo muitas vezes o papel ali no campo sistêmico daquele sistema, muitas vezes de marido, da mãe, sim, né? Ela transfere, pai, né? A mulher transfere. Acaba transferindo esse papel. Na realidade, tem que ser uma relação entre os três, né? O pai precisa participar ali também. Então, e isso compete muito a mãe ajudar nesse processo, porque o pai, para você ver, vamos falar rapidinho um pouquinho do pai. O pai, ele tem uma participação na geração de um filho muito pequena. Né? E até aquele momento que ela engravidou, a mulher é dele. De certa forma, ele está ali, a relação é dos dois. Então, de repente, a mulher engravida. Aí já começa a mudar o comportamento. Aí nasce o filho,
ele vai perdendo o espaço. Então, se esse homem não tiver maturidade também, e se essa mulher não tiver essa maturidade para equilibrar tudo isso ali, muitos casais acabam se separando ali antes dos 3 anos dessa criança. Aí são outros problemas. E essa criança acaba entrando ali, muitas vezes, quando ela fica com a mãe, no papel de pai. E vai gerar várias consequências para essa criança na vida adulta. Compreendi horrores, inclusive, infelizmente, né, não é incomum, a gente vê isso acontecer muito. Muito. Então, mas como você pediu, né, pra gente ver como é o primeiro passo para você fazer. O que eu quero falar? No meu canal do YouTube, eu tenho exercícios, tá, para tomar a força da mãe. Que legal. Você produz muito conteúdo no seu canal, Sirlei? Eu estou produzindo agora, comecei recentemente, então tem bastante conteúdo lá para tomar a força do pai, tomar a força da mãe. São exercícios profundos. Então lá são 15, 20 minutos que você vai colocar o fone de ouvido à noite antes de dormir e você vai trabalhar todos esses emaranhamentos lá no seu inconsciente. Isso é o primeiro passo? É o primeiro passo. Você consegue fazer esse exercício com a gente? Então eu vou fazer um rapidinho aqui, tá? Porque a gente não tem tempo, né? Mas espera aí. Vamos só deixar esse exercício para o final. Eu quero, antes de nós finalizarmos aqui esse bate-papo, nós vamos finalizar com o exercício que a Sirlei vai aqui passar para nós, a constelação. Estamos aí olhando essa relação sob a ótica da constelação. A constelação ajuda também a resolver essas questões, a gente visualizar essa relação. E quando a gente fala de constelação, Sirlei, muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então eu quero saber um pouquinho sobre essa parte. Então, a constelação, ela não só ajuda você visualizar, como ela também, a gente faz os movimentos da constelação familiar, que a gente aproveita aquele campo e coloca tudo no lugar. Só que mesmo assim, às vezes quando você vem de uma vida toda, você também desenvolveu hábitos praticando aquele tipo de comportamento. Então, por isso que eu, além de fazer a constelação, eu desenvolvo os exercícios para aquilo que a gente identificou dentro daquela constelação, a pessoa pode dar continuidade. É como se fosse uma constelação guiada. Então, eu tenho vários desses exercícios lá no canal do YouTube, onde a pessoa pode, se ela não tem dinheiro para pagar uma constelação, que não é um procedimento muito barato, muito acessível, a gente tem vários conteúdos gratuitos nas minhas mídias sociais que a pessoa pode usar. Então, aqui nós vamos fazer um exercício agora para você tomar a força da sua mãe, tá? Então, esse exercício, como que funciona? Eu vou querer que você feche seus olhos. Olha, vamos lá, minha gente, junto aqui comigo, quem está em casa. Pode fazer? Quem está em casa também, Sirlei? Pode sim. Viu, gente? Então é um exercício para tomar a força da mãe. Exatamente. Na edição, vocês podem até colocar uma musiquinha, né, relaxante aí. Então, Sirlei, você segura aqui o microfone que eu vou fazer o exercício, né, minha gente? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente fazer uma inspiração profunda. Inspira, segura, enche o pulmão, o abdômen, conta até 5 e aí você solta lentamente pela boca semi-aberta, como se fosse soprando uma velinha. Então quem está em casa pode fazer, a equipe aqui também pode fazer. Então inspira, segura e solta. Aí você pode voltar com a respiração normal, continua com os olhos fechados. E eu quero que a partir desse momento você projete bem na sua frente a sua mãe. Tenta visualizar a sua mãe bem à sua frente. E aí você olha para os olhos dela. Se conecte com o olhar dela. E vai sentindo a presença dessa mulher. Se nessa imagem você enxerga ela do mesmo tamanho que você, se ajoelhe em frente a ela. Se coloque na posição de pequena e ela de grande. E aí você fala para ela com a força da sua mente: querida mamãe, é muito bom me colocar nesse lugar apenas de filha e olhar para você como minha mãe, grande, forte e capaz. Diante
dessa nova consciência, mãe, eu assumo meu lugar a partir de hoje apenas de filha e devolvo para você, mãe, tudo que carreguei até agora, por ter me identificado com sua dor, com seu sofrimento, mesmo que inconscientemente acabei repetindo você, mãe. Agora eu te entrego todo esse peso. Inspira profundamente. Imagina sua mãe estendendo as mãos e pegando. E ela fala para você: filha, sinto muito por não ter conseguido fazer diferente, por não ter correspondido às suas expectativas. Mas agora eu entrego para você, filha, toda a força que vem de mim e de todo o nosso sistema familiar feminino, para você ir para a vida sem ter que carregar e nem repetir os nossos erros. Você é forte e você é capaz. Imagina agora você fazendo uma reverência para essa mãe, agradecendo a ela por tudo, pelo dom de vida que ela te deu. E aí lentamente você vira as costas e imagina na sua frente o futuro, agora de posse de toda essa força que vem do seu sistema familiar feminino. Nesse momento, você sente a força de todas aquelas mulheres que sofreram, mas que chegaram até aqui para te dar esse lugar de quebrar os ciclos e repetições de padrões de todo esse sistema familiar. Eu quero que você imagine agora e sinta uma força chegando até você, de todas essas mulheres te empurrando para a vida. Sinta essa energia e caminhe para esse futuro, agora livre de pesos que você carregava que não eram seus. E aí você inspira profundamente, essa força leva para dentro de você. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos e tomar posse. Adorei, né, gente? De verdade, que sensação boa. Vou dividir algo com você. Eu imaginei a minha mãe nova, na época que eu realmente era pequena, que tinha aquela relação com ela. Não consegui imaginar de outra forma. Você acredita? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, se faz algum sentido, mas foi sensacional, uma paz muito grande. E eu vou repetir esse exercício. Cirlei, muito obrigada por esse bate-papo transformador. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente a ter esse conhecimento, olhar a vida de uma outra forma e buscar resolver, se existir algum problema, mas resolver, né, essas relações tão importante com a nossa mãe, com os nossos pais. É a segunda vez que você está no nosso programa, mas eu quero que você seja a segunda de muitas, viu? Gratidão, Elga, é um prazer estar aqui com você, porque você está receptiva para a gente falar sobre esses temas, principalmente voltados aí para o desenvolvimento do ser humano. E o futuro, né, a mudança
desse contexto que a gente vive hoje só vai acontecer se a gente começar a olhar mais para as pessoas, olhar mais principalmente para nós mesmos, porque nós temos o poder de mudar a gente, mas nós não temos o poder de mudar o outro. Então vamos começar por nós mesmos, né? Parar de olhar para a mãe, para o pai, de criticar, vamos olhar para a gente, o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso, não só na nossa vida, como a vida das outras pessoas. Gratidão. Eu que agradeço. Nosso programa é assim, gente, nós gostamos de propagar, nutrir coisas boas, mudar esse mundo através do bem. Obrigada mais uma vez, viu? E o nosso programa tem muita coisa vindo aí, minha gente, nós só estamos começando. Logo após o intervalo, nós temos mais um bate-papo sensacional lá em nosso estúdio. Não saia daí.